descer. Então, começando aqui, né? Conforme o relatório está sendo demonstrado aqui no slide, que já foi disponibilizado aos vereadores com antecedência, no começo do mês, quando a gente solicitou a marcação dessa audiência pública, né? É uma obrigação legal da Secretaria Municipal de Saúde, e apresentar esse relatório, que no caso é o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior. O período é de setembro a dezembro de 2020, ok? O relatório padrão que a gente utiliza é o sistema DigiSUS, que substituiu o SargSUS recentemente. É um padrão, vamos dizer assim, não muito vistoso, então a gente está utilizando uma apresentação em outro formato para que seja mais agradável e fácil a visualização. Algumas tabelas, devido à migração de dados do DataSUS para o sistema DigiSUS, elas encontram-se com zeradas ou com inconsistência de dados, que a gente coloca um anexo com os valores e dados apurados no próprio sistema DataSUS, para que essas informações sejam as mais precisas e fidedignas possível. Inicialmente, esse relatório traz os dados do município, né? A localização, população, né? Todas as características físicas, geográficas, né? Da microrregião, distâncias, informações que todos nós temos conhecimento e que são enfatizadas em cada relatório desse, como introdução. Aqui a gente tem as unidades de saúde, com os números do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né, as unidades especializadas, e uma introdução a respeito desses dados, né? Considerando a situação de calamidade a nível nacional, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, foi necessária uma readequação de prioridades e ações e serviços em saúde, com finalidade de reduzir o número de mortalidade, ocupação de leitos e contaminação. Sendo assim, a descrição de profissionais atuantes no SUS, Sistema Único de Saúde, assim como o quantitativo das principais atividades desenvolvidas no referido quadrimestre, segundo as áreas mais demandadas no período. Aqui a quantidade de profissionais atuando no SUS, né, por CBO. Vai descer. Aqui é uma das tabelas que eu mencionei anteriormente, que no sistema DigiSUS está zerada. Então, eu reproduzi no documento exatamente como está no sistema que a gente faz esse preenchimento, né, que está sendo implantado recentemente. Desde o ano passado, a Superintendência Regional de Saúde nos orienta a preencher nesse sistema esse relatório. Ele é gerado lá, enviado ao Conselho Municipal de Saúde, também nesse sistema, e lá mesmo o Conselho dá o parecer após a nossa apresentação. Aqui, os senhores podem perceber que eu fiz o filtro no período do quadrimestre, de setembro a dezembro, mas o próprio sistema lançou ali o mês de agosto. É uma inconsistência, uma falha do DataSUS. Mas, deduzindo ali os poucos números do mês de agosto, você tem lá a numeração total de todos os procedimentos realizados neste quadrimestre, conforme os grupos de procedimento que estão aqui elencados, exatamente igual está lá no relatório quadrimestral que é gerado no sistema DataSUS, ok? Vou voltar lá.
Aqui é a atenção especializada, mesmo quadro, né, de informações zeradas no sistema DigiSUS, que não está migrando as informações do DataSUS para o sistema DigiSUS. É outro documento, número 2. Esse. Então, aqui está os procedimentos hospitalares, né, do SUS, município de Conceição do Rio Verde, período de setembro a dezembro de 2020, ali elencados, conforme o grupo de procedimento utilizado pela população de Conceição do Rio Verde. Então, essa tabela, uma delas é por quantitativo e a outra por valor. Tá? Estão todos anexados no documento que eu deixei na Câmara. E, ao final da apresentação, eu vou disponibilizar os CDs com a cópia para cada um dos senhores. Isso. Conforme saiu no outro documento, o sistema está filtrando o mês de agosto aqui, apesar de eu selecionar apenas setembro a dezembro. Então, é só deduzir esse valor no total, ok? Isso. Pode descer, Érico. As considerações. Então, cabe destacar algumas ações realizadas pela equipes de saúde, né, no terceiro quadrimestre de 2020, onde fez necessário das devidas ações e procedimentos forem intensificados nas redes sociais, trabalho de maneira individual, organizada, espaçada, evitando aglomerações, né, devido ao momento. Aqui foi a campanha do Setembro Amarelo, né, que no dia 10 do mês de setembro, oficialmente, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, onde durante o mês palestras e outras ações educativas são realizadas de maneira mais intensificada. Em novembro, a gente tem a campanha do Novembro Azul, né, de prevenção ao câncer de próstata, onde a Secretaria disponibilizou o exame de PSA, né, nas unidades de estratégia de saúde da família. Ainda no mês de outubro, né, houve uma campanha de vacinação, multivacinação de crianças e adolescentes, né? Houve também, pela vigilância sanitária, uma vacinação contra a raiva, né, de cães e gatos, ainda em outubro. Aqui a gente destacou a campanha de prevenção, né, da pandemia, com os cartazes sugeridos pelo Conselho Municipal de Saúde para ser colocado em pontos estratégicos da cidade. Com a finalidade de controlar, né, a disseminação da Covid-19, orientar a população da gravidade, né, ocupação elevada dos leitos de UTI e ações educativas e informativas. Aqui é um indicador de óbito, né, de monitoramento, que houve um, né, que ainda estava em investigação no momento, e os 4 foram concluídas as investigações. Isso aqui é um monitoramento que é feito de rotina, né, pela Secretaria de Saúde, na coordenação de epidemiologia e imunização. Não, esse não tem, não. Esse não. Aqui já vai o balancete financeiro, né, do CIOPS, que é o Sistema de Informação da Contabilidade. Descer para ver o índice, Érico, no final do...
no período de setembro a dezembro de 2020. Dividido pelos blocos, né? Sobe um pouquinho, por favor. Não, é só para me ver o mínimo aplicado no final. Então, aqui no final dessa tabela, a gente tem a apuração, né, da aplicação pelo município, do mínimo de 15% exigido por lei. Pode descer mais. Aí, ó. Volta para o final, por favor. Então, no mínimo de 15%, o município aplicou 27%, né? Acima, mais de 10% do que é exigido pela lei. Pode descer, por favor. Então, o município de Conceição do Rio Verde, assim como o Brasil, tem enfrentado um cenário de grandes desafios na área da saúde. O ano de 2020, em sua totalidade, foi preenchido por obstáculos e intercorrências devido à pandemia, onde a necessidade de suporte dos assintomáticos respiratórios, assistência adequada aos acometidos pela Covid-19, além de toda a estrutura aos profissionais de saúde, foram prioridades. Em contrapartida ao cenário pandêmico, a crescente demanda de atendimentos devido às condições crônicas, principalmente doenças e agravos, além das ocorrências de condições agudas que pressionam os serviços de urgência, em parte decorrentes da agudização dos crônicos. Outro grande desafio está no nível dos processos assistenciais e de gestão. Foram identificadas possibilidades de melhoria em diversos pontos, visando aumentar a eficiência e a efetividade dos recursos públicos. Assim, é necessário criar estratégias para lidar com diversos problemas que são recorrentes no setor, como o excesso de exames, internações desnecessárias ou evitáveis, as prescrições de medicamentosas de maior custo, a gestão clínica em base em evidências, a organização dos gastos de saúde, formação de profissionais, a partir de protocolos e diretrizes clínicas que traduzem as melhores práticas, bem como conhecimentos de ferramentas gerenciais. Também é premente que se invista em infraestrutura tecnológica, reduzindo a precariedade dos sistemas e proporcionando uma gestão da informação mais efetiva, voltada aos resultados e às interações eficazes com o cidadão, o que apresenta ainda um caminho a percorrer. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas na prestação de serviço do SUS, o município de Conceição do Rio Verde tem conseguido inovar e gerar resultados, fazendo cumprir os pactos estabelecidos. Além disso, todo esforço empregado tem devolvido o município ao longo da história do SUS. Então, com a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde desse relatório quadrimestral na última reunião, a gente também finalizou o relatório anual de gestão de 2020. O relatório anual de gestão, depois da apresentação e aprovação dos 3 quadrimestres do ano de 2020. Aí aqui a gente tem os dados de uma série histórica e do ano, né? O número de nascidos vivos. Aqui as principais causas de internação, né? Gravidez, doenças do aparelho digestivo, doenças endócrinas e metabólicas, doenças do aparelho circulatório. As principais causas de mortalidade, né?
Ali não saiu o dado de 2020 devido à não finalização da apuração, mas a gente pode ver que são essas, basicamente, as doenças que causam óbito nos cidadãos conceiçoenses. Primeiro do aparelho circulatório, seguido do doença do aparelho neoplasias, né, respiratório e do sistema nervoso. A produção da atenção primária, que são os PSFs, né, da Estratégia de Saúde da Família, é a porta principal de entrada, né, o centro articulador do acesso aos usuários ao SUS e as redes de atenção à saúde, orientadas pelo princípio da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Esses foram o total de procedimentos realizados em 2020. Na produção de urgência e emergência, né, atenção especializada hospitalar, foram 14.771. A urgência é a ocorrência, né, da saúde do paciente que possua ou não risco de vida, que a pessoa necessite de um atendimento médico imediato. Uma emergência é a constatação médica que implica em risco iminente ao paciente ou que cause sofrimento intenso que exige um tratamento médico imediato. Aí o procedimento total, né, da vigilância sanitária, vigilância em saúde, que está relacionada às práticas de atenção e promoção dos cidadãos e aos mecanismos adotados para a prevenção de doenças. Além disso, entrega diversas áreas de conhecimento, aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo de saúde e doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente, saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância distribui a epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Esse é o total de procedimentos que o município recebeu do SAMU no ano de 2020 também, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nacional, né, pré-hospitalar, utilizado nos hospitais. Nós fechamos 2020 com um total de 117 casos e apenas um óbito do coronavírus. Aqui a gente volta a falar do quadro, né, da rede física, né, que a gente aborda no relatório quadrimestral também. O total de profissionais de saúde por CBO, né? E aqui a execução orçamentária e financeira, que é retirada do CIOPS. Desce para mim. Aqui não apura o valor total dos 15%, que deve ter ficado em torno dos 25%, que é a média que o município executa, né, acima do mínimo de 15% estabelecido por lei. Então, o presente relatório, elaborado com base nas informações do DigiSUS, conforme eu já disse anteriormente, apresenta os resultados alcançados pela gestão municipal no ano de 2020, após a finalização dos relatórios quadrimestrais, e é recorrente afirmar uma importante análise referente à base de dados contábeis e financeiros, no qual observa-se que a maior parte das despesas com saúde ainda são originadas de recursos próprios do município, fortalecendo o comprometimento da gestão com a saúde. Por fim, vale destacar a otimização na utilização correta desses recursos vinculados, com vistas a garantir a melhoria da assistência e vigilância em saúde, respeitadas as regras e limites estabelecidos em cada bloco de financiamento. Como mensagem, a gente quer deixar que a missão é promover a estabilidade e continuidade das ações de serviço em saúde, assumindo o compromisso de alcançar os objetivos estabelecidos. Agora, antes de finalizar, já foi citado pelos colegas, os nobres vereadores, o Érico Vasconcelos, que está aqui, ele é um parceiro da Secretaria de Saúde hoje, ele é CEO da Universaúde, uma startup que dá consultoria profissional
às secretarias municipais de saúde, e ele vai fazer uma apresentação inicial do trabalho que vem realizando com a gente para melhorar ainda mais a Secretaria de Saúde e, consequentemente, a assistência à saúde aos cidadãos de Conceição do Rio Verde. Muito boa noite a todos, nobres vereadores. Alegria habitar por um instante nessa casa tão especial do povo de Conceição do Rio Verde. Senhor prefeito, senhores secretários, muito boa noite, saudá-los aqui. Meu colega Júnior, Beth e toda a equipe gestora da Secretaria de Saúde de Conceição do Rio Verde. São 22 anos de trabalho, desde quando eu me formei em odontologia na Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, dedicados ao Sistema Único de Saúde. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de saúde em diversas oportunidades, em cidades pequenas, grandes. De 2012 a 2016, eu estive no Ministério da Saúde, à frente do Departamento de Atenção Básica, onde tive a chance de conhecer o país inteiro e ajudar a construir as principais políticas de fortalecimento da atenção básica à saúde dentro do SUS. Em 2016, eu criei meu próprio movimento empreendedor, no sentido de cuidar de quem cuida. Essa é a nossa missão na Universaúde, cuidar de quem cuida para transformar o jeito de fazer saúde no Brasil. E assim a gente já atuou em mais de 50 municípios pelo Brasil afora. Hoje eu tenho 27 pessoas no meu time, 11 ex-secretários de saúde, 2 ex-prefeitos, e estamos em 4 estados diferentes, né, do nosso país, ajudando os colegas que estão na gestão em alguns movimentos. Primeiro, apoio, assessoria e consultoria para dar suporte às equipes gestoras no desenvolvimento dos instrumentos de gestão do SUS. A gente também trabalha com ciência de dados e analytics, que é uma agenda voltada para a identificação mensal de cada um destes dados, para a gente monitorar cada vez mais e melhor a atuação da Secretaria de Saúde diante da forma como a população vem usando os serviços, né? Então, todos aqueles dados do relatório quadrimestral de gestão e do relatório anual de gestão são analisados mensalmente por nós, por meio desses painéis de inteligência de negócios, né, os painéis de BI, onde a gente analisa mensalmente cada um desses resultados à luz da produção realizada no município ou nos serviços que atenderam os cidadãos conceiçoenses na região ou em outros lugares aqui do estado. Só aqui, Júnior, estes dados ajudam a gente a coletar estes dados, a analisar esses dados mais rapidamente e a informar os relatórios de gestão de uma forma mais ágil, né? Então, toda a produção hospitalar, em relação à quantidade, perfeito, em relação à quantidade de autorizações para internação hospitalar aprovadas por grupo de procedimento, por caráter de atendimento, você consegue baixar um pouquinho? Esse dá para baixar? Isso. A gente tem outros gráficos aqui, a quantidade aprovada por complexidade, a curva de óbitos nos últimos 3 anos. E abaixo aqui, Júnior, a gente tem ainda a relação é o próximo slide, perdoe-me, é o número 3. Isso. Então, a gente consegue fazer uma análise de todas as internações hospitalares de cidadãos deste município, onde a gente avalia toda essa curva, pode passar, nos últimos 3 anos, como tem sido esse comportamento do adoecimento da população segundo a lista de morbidade, que são os capítulos da Classificação Internacional de Doenças da 10ª revisão. E aqui, interessante mostrar, porque se filtra aqui por internação, Júnior, o que a gente vê é que é uma análise... pode mais uma vez, um clique mais... Isso, mais um clique. Tem que selecionar o ano lá em cima, perdoe-me. Isso, aí a gente pode selecionar, aperta o Ctrl, aí marca todos os 3 anos, 2019, 2020, 2021. Aí, marcando estes anos, a gente tem uma... Perfeito, Júnior. Isso, precisa assegurar o Ctrl ali. Isso, perdoe-me. Isso mesmo. Aí a gente consegue ter uma leitura
de cada ano e acompanhar o que aconteceu em cada ano. No caso aqui, a gente vai fazer uma avaliação da totalidade dos casos, segundo todos estes anos marcados. E a gente, então, tem uma leitura do que acontece nestes gráficos, perfeito. E aqui a gente consegue, então, fazer uma leitura. Isso daqui facilita a gestão na interpretação destes resultados mensalmente. Então, observem o que aconteceu com a pandemia, o impacto na redução do número de internações com a pandemia, né? E é interessante que a gente já observa um crescimento do número uma retomada, né, do número de internações. Aqui abaixo, como eu estava mostrando, a gente tem o número de internações, isso me parece que é só o ano de 2021, né? Tem um outro painel, esses são os dados que a gente utiliza para os relatórios de gestão. Esse é um outro relatório que a gente também faz mais com base nos dados do DataSUS, também de produção ambulatorial, de produção da atenção especializada e do que acontece no hospital. Então, a gente tem várias leituras importantes para poder analisar qual é aqui o ano de 2019, o ano de 2020, uma série histórica de 3 anos e as curvas de internação hospitalar. Então, tudo isso vai dando subsídio para a gente entender até que ponto a gente consegue defender a agenda de promoção da saúde na cidade de Conceição do Rio Verde, na medida em que a gente observa a forma como as pessoas estão adoecendo. E isso é extremamente importante, porque quando a gente chega antes do adoecimento, a gente economiza muito mais do que se a gente estivesse remediando com intervenções cirúrgicas e outros suportes ao atendimento, como o Júnior bem colocou há pouco, né? Então, a gente está avançando com essas leituras por meio do desenvolvimento dessa agenda de ciência de dados e, aproveitando que o Júnior está abrindo, mostrar para vocês o diagnóstico que a gente fez em pouco mais de 20, se eu não me engano, foi em 28 dias, a gente apresentou dentro do nosso prazo o olhar diagnóstico sobre a situação da saúde. Eu vou só explorar alguns pontos aqui para a gente não tomar mais tempo, né? Mas a gente fez um conceito sobre o que é uma ação diagnóstica, pode passar, por que é importante diagnosticar. Importante frisar, né, de que muitos gestores dissociados dessa perspectiva técnica, eles tomam decisões é comum, né? Infelizmente tem sido bastante comum observar gestores tomando decisões pelo calor da emoção, sem ter evidências para subsidiar a decisão. E o que a gente mais tem evoluído com o Júnior e sua equipe é a oportunidade do desenvolvimento desse olhar da gestão da informação para subsidiar a tomada de decisão. Então, a gente está avançando nessa agenda. Então, mais potência, melhores resultados, menos dinheiro, na medida em que a gente consegue adequar os custos à realidade de uma forma mais inteligente e dialogada com as necessidades do nosso povo. Então, essa me parece que é a pergunta mais importante para nós nesse instante, né? Quanta potência a gente tem aqui, com gente engajada, disposta a fazer diferença, e essa tem sido a nossa missão aqui em Conceição do Rio Verde, nesse trabalho que a gente faz com o Júnior e sua equipe. Então, tecendo redes de apoio e cooperação, é o subsídio para a gente evoluir, cada vez mais fortes e potentes, né? Pode passar. Nosso objetivo foi no dia 23 de abril. Então, a gente desenhou nessa apresentação todas essas 7 etapas, a gente tirou uma espécie de um retrato da realidade. Depois, observamos as fortalezas, os pontos fortes de Conceição do Rio Verde, dentre outros pontos. Uma foto minha na entrada da cidade, não podia deixar de ter, né, prefeito? E aí, todos estes pontos que a gente apresentou a seguir, pode passar rapidinho, estrutura da saúde, orçamento e finanças, passando em grande parte pelo que o Júnior já apresentou aqui. A gente vai fazer um trabalho com o programa Previne Brasil, que é um programa que mudou o modelo de financiamento da atenção básica à saúde no SUS. Conceição do Rio Verde recebe algo em torno de R$1.300.000 ano, né, desse programa, e a partir de setembro
esse programa vai começar a valer, por assim dizer, na medida em que o Ministério da Saúde vai pagar somente pelo que o município cadastrar e obter de resultado nos indicadores de desempenho. Então, nós precisamos estar muito atentos para dar todo o suporte para a equipe de saúde da família e atenção básica para que as equipes possam alcançar as metas e assim o município não perder captação de recursos, né? Não perder incentivo financeiro. Bom, foi interessante observar quando a gente olha para o Índice de Desenvolvimento Humano que Conceição do Rio Verde, nos últimos de 2000 a 2010, teve um aumento acentuado do índice e a considerar o censo que haveria de acontecer entre os anos de 2020 e 2021, a gente tem plena certeza, convicção de que este número já aumentou muito mais a ponto de Conceição do Rio Verde estar considerado como um índice alto, uma vez que a Conceição do Rio Verde, com este índice, já estava no limite entre médio e alto. Então, a gente acredita que pelas evidências que os senhores vão observar aqui, Conceição do Rio Verde já tenha evoluído bastante. Próximo. Então, aqui a posição no ranking e a comparação entre Brasil e Minas Gerais. Próximo. Então, são 13 mil habitantes, taxa de crescimento de 1,67, um pouco abaixo da média do estado de Minas Gerais. A taxa de envelhecimento é maior do que a média do estado de Minas Gerais. Interessante observar que a esperança de vida ao nascer em 2010 já tinha aumentado 3 anos e meio em relação ao censo de 2000. Então, a gente observa, esse gráfico é muito interessante, peço licença para explorá-lo com bastante detalhe. A gente observa que a população de Conceição do Rio Verde, ela é notadamente maior na faixa etária dos adultos jovens. E isso gera uma demanda extremamente importante do ponto de vista da saúde, para a manutenção da vida destes jovens, né? Uma vez que muitos deles têm se envolvido com aqueles agentes que nós denominamos como causas externas, né? Do adoecimento ou mesmo óbito precoce resultante de violências diversas. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essa população adulta jovem da nossa... Claro, para além de todas as demais faixas etárias, observemos uma redução das taxas de natalidade e fecundidade, que é um fenômeno que está sendo observado em todo o país, né? Próximo. Então, a gente teve pouco mais de 6 mil internações entre 2013 e 2020. É interessante observar que as mulheres internaram mais que os homens, pela razão óbvia de usarem do espaço hospitalar para darem à luz aos seus bebês. Internação por doença, saneamento básico inadequado, esse número alcançou no ano de 2017 o número de 0%, nenhuma internação. E as complicações por diabetes e pressão alta, ainda num quantitativo importante no ano de 2019, estes são os últimos números, a gente praticamente interna 3 vezes mais pessoas que complicam por diabetes do que pressão alta. Esse é um verdadeiro desafio que passa pelo fortalecimento da atenção básica na nossa cidade. Então, a forma como os óbitos, né, registrados, alinhado com o que o Júnior já apresentou aqui, morrem mais homens que mulheres, né, 2 vezes mais óbitos entre 30 e 39 anos. Então, observemos que essa faixa etária ela é muito jovem para os homens, e mesmo assim morrem um tanto mais. Bom, a estrutura física, os leitos que a gente tem à disposição e os números relativos à gestão da saúde da Secretaria de Saúde, observar que estamos gastando mais com saúde do que a média dos estados de Minas Gerais, isso que demonstra a disposição do município em estar assistindo
de forma diferenciada seus cidadãos. A evolução em gráfico, né, nos últimos 6 anos, de 2013 a 2019, observemos uma ascensão no número de investimento, no investimento da saúde. E aqui, um dos aspectos que é objeto do nosso trabalho, que é o suporte para as equipes de atenção básica e saúde da família, no que tange aos 7 indicadores desse programa Previne Brasil, que eu havia dito anteriormente. Então, observemos que no último quadrimestre de 2020, que foi exatamente esse de setembro a dezembro, praticamente todos os indicadores melhoraram, o que evidencia o destacamento dos profissionais das equipes, né? Bom, a repercussão da Covid, né, como o Júnior apresentou, a gente olha para a nossa plataforma e observa Minas Gerais e o que aconteceu aqui em Conceição do Rio Verde, com os dados das últimas semanas. E um dos pontos que eu quero frisar nessa apresentação de diagnóstico é exatamente a chance de observar uma gestão, por meio do seu prefeito Pedro, sensível à ideia de continuidade, né, de manutenção do projeto de saúde, né? Então, isso, quando a gestão permanece e as políticas seguem sem solução de continuidade, isso traz benefícios, né, para a vida das pessoas nas cidades. Então, esse é um ponto. As pessoas determinadas e com vontade de vencer. É entusiasmante trabalhar com essas pessoas que estão aqui à frente da saúde de Conceição do Rio Verde. Isso não é digamos assim, que essa não é uma constatação tão frequente de ser observada. Eu que tive a chance de percorrer por aí afora, é muito legal ver essa humildade saltando aos olhos de todo mundo. Esse é um projeto que é híbrido, né? Acontece de forma presencial e online. São 2 encontros de 1h30 por semana do nosso trabalho, né? Então a gente tem uma agenda que é pautada por um método, e esse método ele tem prazos, tem objetivos, tem metas. Então esse método é o que tem conferido distinção para estes projetos, né, que a Universaúde realiza com os governos Brasil afora, né? Então, o espaço de trabalho como um espaço para aprendizado e gente aberta com desejo de aprender. Enfim, essas são algumas das fortalezas que nós observamos no desenvolvimento desse projeto. Certamente é o início, né, prenúncio de excelentes resultados que eu certamente teria a condição de vir aqui para devolver os impactos positivos desse trabalho ao longo desses próximos meses, que a Universaúde desenvolverá por meio de mim e minha equipe essas ações na companhia dos meus colegas do SUS da cidade. Bom, muito obrigado pela oportunidade a todos e vamos em frente, que graças a Deus temos muito trabalho aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. Se algum vereador quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Pela ordem, presidente. Gostaria de saber do secretário de Saúde, o Júnior, se a Secretaria de Saúde tem convênio com a ambulância de UTI móvel. Boa noite, João. Obrigado pela pergunta. Temos sim. Temos convênio, além do SAMU, de outras ambulâncias de UTI para remoção, né, do nosso hospital para os hospitais de referência. Ô, secretário, gostaria de saber da Vossa Excelência, por que a Condaciona demora tanto para chegar no município? Então, essa resposta, né, é devido à complexidade, né, do protocolo entre os médicos, né, entre o sistema de saúde, né, que precisa de uma interação entre os médicos para que seja feita a remoção de acordo com o quadro real de cada paciente e para que o hospital que vai receber ele, né, como referência lá, tenha a real situação e possa estar dando a devida assistência ao paciente em cada caso. Obrigado pela resposta.
quando o paciente diagnosticado com Covid, a Secretaria de Saúde ajuda com alguns remédios básicos? Ajuda sim, João. Nós temos a farmácia básica, né, que disponibiliza, de acordo com o protocolo médico, que o doutor que é responsável pelos atendimentos Covid prescreve, já faz uma interlocução com a farmacêutica para disponibilizar esses medicamentos gratuitamente ao paciente necessitado. Depois que a pessoa é curada, tem algum acompanhamento depois da pessoa, depois do Covid? Então, caso ela tenha alguma necessidade, né, de tratamento, seja de medicamento, ou alguma queixa que ela tenha que precise de alguma especialidade, por exemplo, de fisioterapia, a gente tem os profissionais habilitados, né, e capacitados para poder estar atendendo, além dos enfermeiros, médicos, né, toda a atenção básica, e caso haja alguma necessidade, né, seja encaminhado aos especialistas também. Tem até que o prefeito já foi prefeito, secretário já. O povo da zona rural sai da zona rural, vem de ônibus, alguns vêm de ônibus, outros vêm de carona, e o atendimento de todos os povos da zona rural está sendo na estação. Não tem como mudar esse atendimento da estação para mais perto, aqui dentro da cidade, porque está ficando difícil, estão indo a pé. Às vezes a maioria não tem carro, são pobres, que mudasse para dentro da cidade. O atendimento da zona rural, na Secretaria de Saúde, dentista, em todas as áreas. Então, a gente pode estar estudando. Os PSFs, quando foram credenciados junto ao Ministério da Saúde, dentro do projeto, aquela unidade, ela estava no projeto como uma unidade de referência para a zona rural, entendeu? Então, a gente pode estar estudando essa possibilidade, né, para estar atendendo com maior conforto a população. Mas, inicialmente, quando o projeto foi aprovado e credenciado, aquela unidade ela era destinada à população rural. Então, pela ordem, senhor presidente, só aproveitar aqui e falar, isso quanto ao João perguntou, como nós temos outras bases, né, hoje a gente não tem base de atendimento em toda a zona rural. Nós temos hoje na comunidade da Fazenda Velha, no Bom Jardim, em Contendas, né, que já é tudo acompanhado pelo PSF, que também é o PSF ali da estação, e na estação de São Tomé. As demais roças, no caso, os agentes comunitários de saúde, eles vão, né, umas 2 a 3 vezes toda semana, eles vão em toda essa zona rural fazer o acompanhamento dessas famílias, onde a gente não tem um médico que vai, porque a gente não tem uma base lá. Mas, por exemplo, ali já tem isso já conversado, por exemplo, lá no bairro Nazaré. O pessoal que sai ali do Taquaral, ou ali da Fazenda Velha, que chegar, isso já é conversado com as meninas que ficam no atendimento, eles têm que ser cadastrados na unidade, até porque, se eles for cadastrados, né, Júnior, em outra unidade, a gente não atingir o número médio de 2.500 pessoas em cada unidade, a gente corre o risco de perder essa unidade. Então, esses PSFs têm que ser cadastrados. E como nós já tínhamos ali no bairro Nazaré uma quantidade já muito grande, nós tivemos que dividir, fazer uma redimensionamento. Nós tivemos que dividir tudo de novo para que nós pudéssemos ter, em média, 2.500 pessoas cadastradas em cada unidade. Então, isso é obrigatório, sabe? Agora, quanto ao atendimento, o pessoal das unidades sabem que se chegar essa pessoa, no PSF tal, ele deve ser atendido, sim, naquela unidade, tá? Agora, quanto ao acompanhamento, por ser prontuário eletrônico, isso tem que ser lançado no sistema, isso tem que ser enviado para o governo, então a gente não pode que esse paciente não tenha esse acompanhamento, onde foi o que o Érico falou, que futuramente, daqui uns meses, tudo isso a gente só vai receber conforme aquilo que a gente envia.
Então, se não tiver no sistema, o município perde recurso. Então, isso tem que ser muito certinho. Então, não pode simplesmente o doutor Jeremias atender lá na Fazenda Velha e chegar aqui e lançar no sistema do Nazaré. Não, ele tem que lançar no sistema lá da estação onde o paciente está cadastrado. Então, isso é tudo no sistema, por isso que dificulta um pouquinho essa questão de acompanhamento, mas isso não impede que aquela pessoa que naquele dia está passando mal, está com uma dor, ela possa ser atendida na unidade lá em cima, por exemplo. Porque várias pessoas já me procurou, que procurou os outros PSF e falou que não, o seu atendimento é na estação. Aí a pessoa tem que sair daqui a pé na estação. Então, que o prefeito, o secretário, veio isso aí com carinho, para estar atendendo esse povo aqui em Conceição. E o povo da zona rural, por exemplo, do Bom Jardim, de Contendas, dos outros lugares, bota mais perto, bota na estação. Porque o povo lá da zona rural, lá do Jaque, dali das galinhas, vem para ser atendido aqui e eles mandam para a estação. Estão cadastrados lá. É aquilo que eu falei para você. É difícil conseguir 2.500 pessoas que vai para a estação. Tá bom. Viu, secretário? Vê o que você pode fazer para ajudar, viu, secretário? Então, agradeço a reivindicação, mas a Beth bem colocou, em algumas localidades, né, já tem um atendimento, vamos dizer, quase que prioritário, né? A unidade vai até lá, saber as necessidades, os anseios, junto com a equipe, com enfermeiro, com agente de saúde, né? Com rotina, quase toda semana tem atendimento em algumas localidades, não são todas, mas nas mais com maior concentração de população já tem esse atendimento. E a gente vai ver, né, a possibilidade, conforme ela disse, a gente tem um limite de população para estar atendendo em cada unidade, como as mais centralizadas já estavam sendo atendidas, a gente teve que redividir, né, com a implantação dos outros 3 PSF, para que cada um tenha um mínimo de atendimento e de população, de família, para poder estar funcionando, né? Para ter essa assistência em 100% da população. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, secretário. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite ao secretário de Saúde, José de Alencar Fonseca Reis Júnior. Seja bem-vindo a esta casa. Ao Érico Vasconcelos. Foi gratificante a explanação dos senhores aqui. Eu gostaria, se o senhor tem uma cópia desse documento que o senhor explanou aí, para enviar para esta casa, para a gente, ou para mim, preferencialmente, se os colegas não forem querer. E voltando à pergunta que o senhor João Reis, aqui, vereador, fez ao senhor, eu quero direcionar ao senhor também nesta oportunidade. Fui procurada, ela falou que eu poderia estar mencionando o nome dela aqui, a dona Lúcia, do Sovito Marco. Ela procurou um PSF aqui, no centro, para que fosse aferida a pressão dela, que ela estava sentindo mal. Ela estava no trabalho dela, ela e mais uma colega. Eles falaram que ela teria que se deslocar até o PSF do bairro dela e não foi aferida a pressão. Ela retornou na farmácia do senhor Francisco, ali onde ele aferiu, a pressão estava altíssima, e ele encaminhou ela direto para o hospital para ser medicada. Então, aproveitando a presença do senhor, orienta mais o pessoal aí para poder, né, são seres humanos, são vidas ali que estão necessitando de atendimento. Ela me disse que eu poderia estar usando o nome dela aqui, que se procurar ela, ela vai falar quem é a pessoa, não falou por ética, tá? Eu só peço essa gentileza, né, com mais cuidado. E aproveitando a presença do senhor, o ano passado o senhor esteve aqui, né, eu fiz uma pergunta, hoje eu vou reiterá-la, se o senhor puder me explanar. São 2 perguntas, só, se o senhor puder. Conceição do Rio Verde foi contemplado com a verba para enfrentamento da Covid. Qual o valor dessa verba? Os pagamentos já foram feitos, como previsto, em parcelas. Qual o valor da parcela e há ainda algum saldo desse valor para ser recebido, por gentileza? Obrigado pela pergunta, vereador. Quero manifestar aqui a honra de estar presente nessa casa e estar respondendo as perguntas, né, que os senhores trazem. Só pegar o documento aqui para me poder estar respondendo. Então, conforme a pergunta foi direcionada previamente, eu tive condições de estar indo na prefeitura, na tesouraria, e
foi fornecido para a gente uma planilha, né, com todos os repasses feitos para o Covid, né, várias portarias, resoluções, né, lei complementar, algumas foram usadas em quase a sua totalidade. Vale destacar, nesse momento, o critério e a responsabilidade que o recurso foi utilizado em 2020, que poderia ter sido esgotado, mas, no final, o governo determinou que esses recursos poderiam ser utilizados no ano posterior, que isso normalmente não é possível, né? Ou se executa o recurso ou devolve. Então, graças a essa responsabilidade da gestão, obteve um saldo significativo para a execução em 2021. Entre diversas portarias, né, e leis que foram destinadas recursos específicos do Covid para o município, o total de R$ 987.312, R$ 765.397 foram executados e, no caso, em 10 de maio, né, que foi quando eu tirei esse documento da prefeitura, ainda tinha um saldo de 231.915. Algumas fontes foram zeradas, outras não mexeu nem um centavo, né? E, basicamente, é esse o valor. Ok? Só para concluir agora a segunda aqui, existe um plano de enfrentamento da Covid, né? Elaborado pelo município, registrado formalmente, há possibilidade de ser encaminhado a cópia para esta casa? Se tem um plano, a secretaria fez um plano de combate e se ele pode ser enviado para... Com certeza, foi passado no Conselho Municipal, né, um plano de enfrentamento do Covid pela coordenação de epidemiologia e imunização, e a gente já tem ele apresentado e aprovado, que a gente vai poder, com certeza, mandar uma cópia para vocês. Nós vimos aí que Conceição tem 13.680 e poucos habitantes, sendo que o caro amigo, né, Érico, falou que aproximadamente a faixa etária de idade é acima de 18, né, adultos jovens. O senhor, na reunião que nós tivemos aqui, até agradeço a gentileza, a humildade e o carinho com que o senhor trata, né, a secretaria onde o senhor está trabalhando hoje. Eu fico agradecido por conhecê-la há muito tempo, e a sua família também. O senhor falou que comprou quantidades, né, maiores de teste. Essas pessoas não podem ser testadas em massa acima dos 18 anos, igual o senhor falou aí para a gente, porque abaixo dos 18 ainda não pode ser vacinados. Acima dos 18, sentiu sintomas, eles podem estar sendo testados em massa, porque a quantidade acho que é muito pouca, né, de habitantes. Você teria necessidade ou assim, como comprar um teste para cada civil, já deixar estocado para testá-lo? Rogério, particularmente devido ao preço dos testes, né, a inflação que houve, não só em testes, né, mas todos os insumos de saúde, eu acho inviável, entendeu? Fazer isso. Lógico que a gente gostaria, se houvesse recurso assim sobrando, né, disponível para que isso acontecesse, com certeza não só o município de Conceição estaria fazendo, como em toda a região. Não se faz porque a gente não sabe o dia de amanhã. Igual, por exemplo, essa pandemia, todo mundo esperava que fosse acabar o ano passado. Se o município tivesse executado todo o recurso que foi destinado o ano passado, esse ano, como foi muito mais grave do que qualquer um de nós esperávamos, se não houvesse recurso, a gente não sabia como que a gente ia fazer aqui. Então, devido a essa responsabilidade, né, que a administração tem e o critério na utilização dos recursos, graças a Deus a gente tinha recursos para enfrentar o pior momento da pandemia em todo o Brasil, e aqui não poderia ser diferente, né? Então, nesse momento, igual o senhor enfatizou, a gente está testando mais. Graças a Deus, as internações não cresceram significativamente como as testagens positivas, mas o que a gente puder fazer, com certeza, para estar
dando uma melhor resposta a essa doença, a gente vai fazer, com certeza. Agradeço a humildade de sempre do senhor aqui e muito obrigado pelas respostas. Eu que agradeço. Não havendo mais nada, quero agradecer a presença do Júnior aqui, do Érico, desejar uma boa noite. Obrigado. Não havendo mais assunto em pauta, declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.